diz, eu entendo o que o autor está dizendo, né? Deus de perto e não de longe. Mas nós sabemos biblicamente que Deus é Deus em todos os lugares. Você sabia que Deus está até no inferno? Ele sabe de tudo, controla tudo, tem poder para modificar, tem poder para transformar. Deus está em todos os lugares, né? Mas a gente sente Deus mais perto em oração, sente Deus mais perto na hora da tribulação e da batalha. Isso é verdade. Meus irmãos, vamos abrir aí no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, capítulo 6. Nós estamos trabalhando a oração do Pai Nosso, conhecida como oração do Pai Nosso. Vamos ler a partir do verso 5, 6, verso 5, e vamos até o verso 9. Vamos ler então esse texto. A palavra do Senhor diz assim: quando orardes, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas, nos campos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está no céu, estás nos céus, santificado seja o teu nome. Até aí. Vamos orar. Senhor, obrigado por esta palavra escrita. Agora pedimos que o Senhor aplique aos nossos corações, como só o Senhor sabe fazer, nos purificando, nos libertando, trabalhando no nosso coração e dando, Senhor, ó Deus, ali o tom que Tu queres, como Tu queres, para a glória do Senhor também. Nós queremos orar neste momento e Te agradecer e pedir que enquanto nós estivermos aqui, que o Teu nome seja adorado, glorificado, e que o Senhor fale conosco agora, através da Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos trabalhado aqui o Pai Nosso. Por que nós estamos trabalhando a oração nesses dias? Irmãos, porque nós estamos trabalhando um tema maior que se chama temor de Deus. Eu tenho pregado aqui, a justificativa é que nós precisamos de temor do Senhor. Irmãos, uma definição muito bonita nesta semana que eu vi do Rabino Abraham Heschel, um judeu que morreu em 1972, muito conhecido. Ele dá uma definição de temor do Senhor muito linda, falando que há uma contradição entre temor e medo. O temor do Senhor, ele diz assim: temor de Deus é o senso de admiração e humildade inspirado pelo sublime, pelo Deus Todo-Poderoso, ou do sentimento da presença do mistério de Deus. Temor, ao contrário do medo, não nos faz encolher diante da presença de Deus ou fugir, mas ao contrário, nos atrai para perto do Todo-Poderoso. É por isso que o temor é comparável ao amor, que a Bíblia diz, e à alegria. Em certo sentido, o temor é a antítese do medo. Sentir, aspas, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. É sentir, aspas, a quem devo temer, Salmos 27, verso 1. Abre aspas, Deus é o meu refúgio e minha fortaleza, um socorro bem presente na tribulação. Portanto, não temeremos, embora que a terra realmente possa mudar e ser transtornada, embora as montanhas sejam movidas para o coração dos mares. Isto é temor do Senhor. Essa admiração pelo sublime, quando nós nos humilhamos e glorificamos a Deus, nós não conseguimos ficar longe do Senhor. Nós queremos ficar perto dele, queremos amá-lo, queremos abraçá-lo. Eu tenho dito aqui que uma das coisas mais espetaculares para mim vai ser chegar na presença de Jesus, abraçá-lo, beijar os seus pés, sentir o seu perfume e ele falar: para a honra e misericórdia dele, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra para o gozo do teu Senhor.
Não vai haver ali choro, não vai haver ranger de dentes, não vai haver pecado, não vai haver diabo, não vai haver mundo. Já imaginou isso? Pois, meu irmão, esse judeu fala exatamente isso. Não é por medo, é por desejo de estar perto do Senhor. Mas tem uma coisa que quebra esse desejo, essa intimidade, é exatamente o pecado. O pecado nos leva para uma hipnose, para um engano, para fazermos coisas que não agradam ao Senhor, para pensarmos pensamentos que desagradam a santidade de Deus, para dizermos coisas que não passam pelo crivo da santidade do Senhor, para estarmos em lugares que Deus não se agrada. Haja visto o rei Davi, nós temos passado e visto aqui, um homem segundo o coração de Deus, foi capaz de matar outro homem, tomar a sua mulher e depois pensar que estava tudo bem. E depois ele acordou desse sono pesado da hipnose do pecado. Pois bem, a justificativa porque eu tenho trazido essas mensagens, Deus tem posto no meu coração que a igreja precisa temer ao Senhor, precisa honrar o Senhor, precisa glorificá-lo, precisa fazer a sua vontade, precisa ter vontade de estar perto do Senhor, precisa se ajoelhar diante do Senhor. A igreja precisa andar com o Senhor de dia e de noite, orando, glorificando, dando honra ao Senhor. Porque, irmãos, tem dois problemas sérios que a Bíblia traz, duas tentações. A tentação interna, que é a pior, ao meu ver, que está ali dentro do nosso coração, quando esse desejo do coração pecaminoso nos atrai, seduz, e uma vez sendo concebido esse desejo, gera o pecado e depois gera a morte. Nós começamos a agir divorciados da presença do Senhor, não queremos saber o que o Senhor pensa, escolhemos o que queremos, fazemos o que queremos, falamos o que queremos, pensamos o que queremos, andamos com quem queremos, porque nós não estamos levando em conta ao Senhor, nós estamos andando como mortos, estamos vivos, comemos, dormimos, vamos para o trabalho, convivemos com a nossa família, mas nós estamos agindo como mortos, como pessoas que não têm Deus no coração. E isso aí é gerado pela tentação interna que Tiago fala, como eu citei agora há pouco, lá no capítulo 1. E a segunda tentação, a tentação externa, que pode vir do diabo. Nós vimos ali o diabo tentando Eva, levando ela a desejar aquela fruta, comer da árvore proibida, desconsiderar o que Deus falou. E vimos também, em contraponto, a tentação de Cristo, que ele resistiu firmemente, citando a palavra do Senhor, honrando ao Senhor. E Jesus fala ali em João, quando ele está ali com aquela mulher samaritana, ele diz: a minha comida consiste em fazer a vontade do Pai. Irmãos, nós precisamos de temor do Senhor. Muitas vezes nós estamos aqui no louvor da igreja, com as mãos levantadas. Que louvor maravilhoso, sublime, que eleva o nosso espírito a adorar o Senhor. Mas, irmãos, a adoração não passa de um momento, de um instante momento. Quando nós saímos dali, nós começamos a fazer coisas que Deus não se agrada, agir da forma que Deus não está nos apoiando. Portanto, essa é a justificativa. Nós vivemos um mundo assim. Nós muitas vezes criamos os nossos refúgios e fortalezas. Já viu aquela cena? Sabe o que é isso? Porque essa semana eu estava falando com um cara no seminário, eu falei: o ceifador ganha 500 mil. Ele: ceifador é do basquete? Eu falei: chega. O ceifador é do basquete, então... Enfim. Isso é o VAR, não é? Mas tem crente que isso não é o VAR, não. A pessoa está criando uma janela de saída que ela criou. Não foi Deus. Porque o Salmo 46, como Abraham Heschel fala, exatamente que Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Portanto, não temeremos, embora a terra realmente mude e se transtorne, embora as montanhas sejam movidas para o coração dos mares. Deus é o nosso refúgio, não sou eu que crio o meu refúgio. Deus é o meu refúgio e fortaleza. Irmãos, quando nós temos falta de temor, nós buscamos refúgios construídos por nós mesmos. Nós adoramos a deuses criados à nossa imagem e semelhança, não
o Deus criador dos céus e da terra, o Deus que é poderoso. Meus irmãos, por isso eu tenho trazido essas meditações. E uma das coisas que nos faz voltar para o eixo do temor do Senhor, a desejar estar com o Senhor, a adorar o Senhor, a querer chorar aos seus pés, a querer estar junto dele, como Maria, que parou todos os seus afazeres e sentou aos pés do Rabino Jesus Cristo, olhava nos olhos dele, comia as suas palavras, se alimentava de palavras de vida eterna. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Jesus falando e Maria se alimentando das suas palavras. Pois bem, meus irmãos, a oração tem esse mistério. A oração que Jesus fala aqui no Pai Nosso é uma ordem constante e é uma ordem para o nosso benefício. Essas três coisas eu falei na semana passada. Portanto, vós orareis assim, é uma ordem. O Pai Nosso, se nós orarmos, talvez não dê um minuto. Tem gente que ora o Pai Nosso e está pensando na conta do banco. Tem gente que ora o Pai Nosso e está pensando na academia que tem que ir. Tem gente que ora o Pai Nosso e não está pensando em nada. Tem gente que ora o Pai Nosso e está pensando no jogo de futebol. Não tem problema nenhum pensar nessas coisas. Mas orar sem pensar naquilo que está falando é tolice. Não passa de meras palavras. Nós vimos que os gentios, Jesus repreende a atitude deles porque oravam repetindo, porque pensavam que pelo ser muito repetir serão ouvidos. E Jesus está falando: o vosso Pai Celeste sabe do que tendes necessidades antes que o peçais. Deus já sabe de tudo. Deus já sabe se está faltando na tua despensa sal, açúcar, feijão. Deus sabe se está faltando dinheiro para comprar sapato. Deus sabe se está faltando amor no seio da tua família. Deus sabe se você está passando uma dificuldade, se está alegre. Deus sabe de tudo. Então, para que orar, irmãos? O Pai Nosso, será que é essa reza? Não, irmãos, não é reza. Não é falar da boca para fora, não é falar, repetir. Eu vou rezar 10, 30 Pai Nosso, Padre Nosso, e a coisa vai rolar, vai andar. Não é assim. Porque senão Jesus não passaria horas em oração. Mateus 14, pelo menos Jesus passa 6 horas em oração. Será que ele não repetiu? Com certeza deve ter repetido, sendo que não era vã repetição, era uma repetição pautada num coração cheio da presença do Pai. Pois Jesus está aqui nos dando um roteiro de oração. Irmãos, são 7 petições aqui. E hoje nós vamos parar na primeira petição. Porque ele diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Essa é a primeira parada que nós temos. Meus irmãos, as 3 primeiras petições que Jesus nos ensina a fazer é voltada para o alto. É voltada para Deus. O que nós fazemos geralmente? A gente vai orar: Senhor, me dá meu carro, Senhor, me dá isso, me dá aquilo, Senhor, eu quero passar no vestibular, Senhor, eu quero isso aqui, eu quero aquilo ali. Às vezes coisas justas, reais, próprias, mas, como diz na convenção do condomínio, fora de ordem. Tem a hora certa para falar sobre isso. Jesus começa falando: Pai nosso que estás no céu. Irmãos, algumas coisas importantes. Primeira lição que nós podemos aprender disso é que Deus possui muitos filhos. Pai nosso. Irmãos, em João 1,18, Jesus é chamado de Deus unigênito ou Filho unigênito. Meus irmãos, Jesus é chamado de Filho unigênito. Isso quer dizer o quê? Só tinha um filho Deus. Mas, meus irmãos, lá na frente, Jesus é chamado em Romanos 8, 28 e 29 de primogênito. Graças a Deus por isso. E ele é chamado também lá em Hebreus 10, 19 e 20 de primogênito. É chamado ali Cristo Jesus, o primogênito. Por que isso, meus irmãos? Porque, meus irmãos, Jesus nos ensina uma oração que ele fez a ponte. O livro de João, o Evangelho de João está falando de quê? Dessa ponte do Cristo poderoso para nos acessar ao Pai.
Meus irmãos, a pista ou a ponte que nos dá acesso a Deus Pai não é uma ponte de tijolos, não é uma ponte de asfalto, não é uma ponte de concreto, é uma ponte de sangue. Diz lá em Hebreus que sabemos que todas as coisas, isso aqui, lá embaixo em Hebreus, tem depois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Jesus pavimenta um caminho. Paulo diz, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Essa palavra mediador significa ponte. Irmãos, tem uma tirinha, eu estava hoje falando com os irmãos na classe de integração, tem uma tirinha que o cara vai carregando a cruz, ele acha a cruz pesada demais, tem crente que é assim, viu? E começa a reclamar da cruz, e o outro, carrega a tua cruz, foi a cruz que Deus te deu. Tem até time de futebol que tem cruz, eu não sei para quê, mas tudo bem. Já não basta a cruz de Cristo. A pessoa vai carregando a cruz, e ele vai aparando a cruz, dá uma de marceneiro, vai aparando a cruz. E a cruz fica bem pequenininha e agora está dando para levar, ainda vai reclamando. Meus irmãos, quando ele vai andando, sabe o que acontece? Acontece que tem um fosso. O fosso é do tamanho da cruz que ele recebeu. E ele não consegue passar. E o outro que não cortou a cruz, põe uma parte aqui e outra lá e consegue passar para o outro lado, para a presença de Deus. Não reclame da sua cruz, não reclame das suas tribulações. Veja, sim, se as tribulações são fruto de pecado ou não. Se forem fruto de santificação, glorifique, em tudo dai graça. Tenha por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Meus irmãos, pois Jesus fez com que nós possamos chamar Deus de Pai. E também Pai Nosso, porque não tem só um filho mais primogênito, tem muitos filhos. Você já imaginou chegar no céu? A primeira pessoa que você vai falar é com Jesus, eu tenho certeza disso. Você fala, mas a fila vai ser grande, mas não tem tempo. Você pode ficar o tempo todo ali esperando, e aí não vai cansar porque o corpo é glorificado. Você pode ficar o tempo todo, mas eu tenho certeza que você vai falar com alguém. Hoje eu fiz uma dinâmica na sala, perguntei, com quem você vai falar depois de Jesus? Vai falar, Pai Abraão. Aí o outro falou, Pedro. Aí o outro falou outra coisa, não lembro aqui. E o outro falou Paulo, eu falei Paulo, e assim por diante. Que coisa espetacular, todos. E os da tua família que já foram promovidos, com quem que você vai falar? Pois, meus irmãos, nós podemos tratar Deus de Pai, Pai Nosso. Por quê? Porque Jesus foi até a morte de cruz. Ele pavimentou o nosso caminho para o Pai pelo sangue dele. É o sangue de Jesus que nos pavimenta e que nos abre um novo caminho, e nós podemos entrar, diz na Bíblia, com intrepidez, porque ele está fazendo um contraponto com o quê? A sala do trono, com o véu. E o véu não é mais o véu que Flávio José fala, que era de 10 centímetros, um véu muito grosso para mostrar a diferença entre o santo dos santos para o profano. E Joséfo fala que esse véu ele era tão forte, tão espesso, para mostrar a separação entre Deus e nós. Podia colocar 2 cavalos em direções opostas, puxando que ele não se rasgaria. Pois disso, quando Jesus disse, está consumado, se rasgou do alto a baixo esse véu, o poder do Senhor, e escancarou-se o caminho para a presença de Deus, e o sangue de Jesus pavimenta esse caminho, e nós não precisamos mais ficar preocupados de entrar na presença do Senhor, porque temos intrepidez pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus. Podemos fazer isso. Irmãos, a palavra Pai no Antigo Testamento, e alguns autores dizem que aparece 8 vezes. A palavra Pai se referindo a Deus, pois outros dizem 15 vezes. No Novo Testamento tem mais de 400 vezes, só no livro de João mais de 100 vezes. Jesus nos torna o quê? Também filhos, ele é primogênito. Hebreus fala que ele é o nosso
irmão mais velho, ele foi na nossa frente, ele sofreu as nossas dores, ele sabe o que nós sentimos, passamos e os nossos problemas, porque ele passou tudo na sua carne, porém sem pecado. Por isso, irmãos, o que Mateus está falando? Falando que nós devemos orar como cidadãos do reino de Deus, a Deus como Pai. Mas Deus não é Pai somente de Jesus, é Pai nosso. Se Jesus era o unigênito, agora Ele é o primogênito, irmãos. Portanto, Deus, Pai, possui outros filhos, graças a Deus por isso. Isso fica claro, irmãos, quando Paulo fala, em Romanos 8, 28 e 29, quando diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus é nosso irmão mais velho, e nós somos filhos do mesmo Pai. Tem filho lá do iniciozinho do Antigo Testamento, tem filho do meio do Antigo Testamento, tem filho do período intertestamentário, tem filho do Novo Testamento, tem filho agora, na história da igreja, nos primeiros séculos, como temos visto, tem filhos de todos os lugares. Irmãos, uma das experiências mais espetaculares que eu já passei na vida foi subir o Monte Sinai. Tem gente que sofre com esse Monte Sinai e desaconselha, e fala que não é de Deus. Isso é difícil mesmo. Quem é militar e foi lá falou: olha, isso aqui é pior que treinamento de guerra, né? Tirar a cabeça de galinha com o dente e chupar o sangue ao ponto dos olhos da galinha ficarem vesgas. Olha, isso aqui é difícil demais, e é difícil mesmo, irmãos, mas a coisa mais espetacular não é essa dificuldade. Mostra muito do caminho estreito e apertado, o caminho que leva para o céu, mas nós encontramos gente da China, do Japão, dos Estados Unidos, da Suécia, crentes em Jesus Cristo, baiano, pernambucano, paraibano, gente de tudo quanto é lugar, um avant-première, uma amostra grátis do que vai ser o céu. Tem filhos de toda etnia, irmãos, gente de Bangladesh, gente de não sei aonde, tudo, até paraibano no meio desse negócio aí, desse caldeirão maravilhoso, gaúcho também, né? Todos ali glorificando a Deus, cultuando ao Senhor em outras línguas. Mas um dia, irmãos, nós vamos falar a mesma língua e vamos estar na presença do Pai Todo-Poderoso. Irmãos, nós somos filhos do mesmo Pai, podemos orar a Ele, e Jesus nos fala para chamarmos Ele de Pai. Podemos falar com Ele por causa da obra redentora de Jesus, por ser Jesus uma ponte de sangue que pavimenta o nosso caminho até o Pai, somos aceitos. Meus irmãos, o novo Adão, como nos falam o apóstolo Paulo, nos torna propícios diante de Deus. No Antigo Testamento, ali no Santo dos Santos, tinha o quê? O propiciatório, que era a tampa da arca, da urna, continha dois querubins, um olhando para o outro, e estava ali na presença do Senhor, que chamava propiciatório, que significa o quê? Tornar favorável. Quando o sumo sacerdote entrava ali uma vez por ano, no dia de Yom Kippur, no dia da purificação, ele orava e pedia perdão pelos seus pecados e pelos pecados do povo, e o povo e o sacerdote se tornavam propícios, aceitos diante de Deus. Portanto, era feito uma vez por ano, pelo sumo sacerdote, uma vez só. O sumo sacerdote, só ele entrava, nem os sacerdotes entravam nessa parte. Hoje, irmãos, diz em Hebreus que o véu foi rasgado, e nós temos acesso à sala do trono, na presença de Deus, e podemos chamar Pai Nosso. E podemos orar na igreja também com os nossos irmãos, Pai Nosso. Tem outros filhos aqui de Deus, as igrejas de todos os lugares, de todas as etnias. É a segunda lição, meus irmãos. Se Deus é Pai Nosso, porque Jesus é primogênito agora e não unigênito, é porque Deus está acima de nós, porque diz: Pai Nosso que estás nos céus. Algumas coisas eu gostaria de enfatizar sobre esse ponto. Primeiro,
Deus é diferente de nós. Nós não vamos pensar, como a nova era diz, que nós vamos ser deuses, ou que nós somos deuses, ou como os kardecistas falam, que Jesus é só um líder ético, e nós vamos segui-lo, e nós vamos reencarnando e vamos nos purificando. Ou como as religiões hindus, que falam que Deus é tudo e tudo é Deus. Portanto, eu não posso matar uma muriçoca que está me picando, né? As muriçocas gostam do meu sangue A positivo, é terrível. Não posso matar porque senão eu estou em pecado. Não posso comer a vaca, aquele bife de picanha maravilhoso, porque a vaca é um Deus. Não posso matar o rato, colocar a ratoeira, porque o rato é Deus também. Por quê? Porque eles confundem o todo com as partes, tudo é a mesma coisa. Pois Deus criou o mundo, o universo do nada. Ele se distancia da sua criação nesse sentido. Ele é o Criador, Ele é o Todo-Poderoso. Nós somos criaturas, somos ínfimos diante dEle, incomparavelmente ínfimos. Nós não somos Deus, nem Deus é nós. Somos diferentes de Deus, não somos Deus e nunca seremos igual a Deus, jamais, ou jamais. Quando fala aqui, Pai nosso que estás nos céus, mostra o quê? A grandeza de Deus, a soberania de Deus, que Deus é onipresente, onipotente, onisciente. O salmista no Salmo 139 diz: a palavra não me chegou à língua, tu já conheces toda ela. Tu me entreteceste no ventre da minha mãe. Coisa linda, hein? Olá, Lívia, lá em Goiandira, sendo formada, né, Lívia? Coisa maravilhosa, irmãos. Você nasceu em Lagamar, ou nasceu lá no sul, ou nasceu lá no norte, ou no nordeste, ou até no Irã, ou então lá no Oriente Médio, ou então nos Estados Unidos. Um missionário que nasceu na Namíbia. Não importa, Deus entreteceu no ventre da mãe de cada um. Porque, irmãos, Deus, Ele é Deus e não tem igual. Diz que Deus está em luz inacessível, ninguém pode penetrar, porque Ele é todo poderoso, grandioso, glorioso. Nenhum homem pode contemplá-lo e ficar da mesma forma. Pessoas que tiveram experiências com Deus no Antigo Testamento ficaram prostradas, caíram, desmaiaram. Porque Deus é poderoso, Ele está nos céus, Ele é grandioso, Ele é sublime, Ele é criador, Ele está acima de todos e de tudo. Por isso, irmãos, essa teologia fajuta de colocar Satanás no mesmo patamar de Deus é uma afronta à santidade do todo grande eu sou. Tem gente pensando que Satanás e Deus estão no mesmo patamar, como aquele filme do Tom e Jerry, que tem o diabinho e o anjinho do lado, vai para cá, vai para lá, e ele fica sendo manipulado. Irmãos, diz na Bíblia que Satanás vai ser morto, destruído, solapado, aniquilado, com o sopro da boca do Cordeiro. É porque Deus tem paciência, porque Ele está salvando pessoas, está trabalhando. Porque Deus é assim, Ele está nos céus, Ele é poderoso. Mas tem outra coisa também sobre Deus Pai, que Deus é Pai e também Senhor, irmãos. Tem muita gente aí falando com Deus, estou falando com um cara lá de cima, parece que fumou uns baseados. Estou falando com um cara lá de cima, o cara lá de cima, não sei o que cara lá de cima é esse? Não é esse Deus que a Bíblia diz. Deus está nos céus, no lugar de glória. Portanto, Jesus está falando, respeite, honre, adore a Deus. Irmãos, os rabinos, quando estavam copiando as escrituras e aparecia o nome de Deus, primeiro que o judeu não fala o tetragrama, eles trocam por Hashem ou Adonai. Nossa sinagoga, se você for um dia, você vai ver isso. Está lendo o texto bíblico, quando aparece o tetragrama, que é o nome de Deus, eles não falam o nome de Deus, para não blasfemar. Pois quando o rabino estava fazendo a cópia das escrituras, ele se ajoelhava
escrevia, depois ele ia se purificar, trocava as vestes e tomava banho. Imagine quantas vezes no texto, às vezes tem a palavra Deus. Quantas vezes ele não fazia isso? Porque Deus tem que ser adorado. Nós somos criaturas e Ele é o Senhor. Irmãos, nós não podemos confundir que Ele é o nosso Pai com libertinagem. Falar o que a gente quer, ficar falando coisa para Deus que não deve ser falado, porque Deus, Ele está acima. E a terceira coisa que Deus é Pai, está nos céus, é que nós dependemos dEle para tudo, irmãos. Não somos autossuficientes. Deus, como Pai, é nosso provedor, mantenedor, guia, rei com R maiúsculo sobre nós. Pois 2 pontos aqui que eu quero falar, o que Deus tem aí sobre isso: salvação, vida eterna, o reino dele. Tudo vem de Deus. Por isso, irmãos, devemos lembrar que Ele é o Senhor dos céus. Intimidade não é sinal de libertinagem. Pois nós dependemos dele, Ele está acima, Ele é acima de nós, Ele é supremo, Ele é o grande eu sou, mas Ele é o nosso Pai, irmãos. Acho tão bom quando a minha filha chega lá, o meu filho, o meu genro chega lá, abre a geladeira, pega, não pode pegar tudo, né? Mas vai lá, abre e mexe, porque está na casa do Pai, não é da sogra não, é do Pai. Nós temos liberdade, mas nós temos respeito, honra, porque Ele está acima de nós. Ele é o Senhor dos senhores. E a terceira coisa nesta noite última, nós tomamos de lição: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Está na voz passiva. Ou seja, o nome de Deus seja santificado. Será, irmãos, que eu tenho que melhorar a santidade de Deus? Vamos raciocinar. Deus está precisando de uma ajudinha. É isso? Vou dar uma ajudinha aqui para Deus, né? Coitado. É isso? Sara pensou assim mesmo, não a Sara aqui, né? A Sara do Antigo Testamento, que nome significa princesa. Falou assim: meu velho Abraão, imagina o diálogo dela. Olha, essa promessa aí está demorando e tal, já tem 10 anos aí, possui Agar e gera filhos dela. Foi o que ele fez, concordou, né? Foi cúmplice do mal. Ele concordou e foi lá. Aí Agar teve o filho, que é Ismael. Aí tudo bem, tá nada. Deus não falou que ia nascer de Sara, que ia nascer de Agar, ia nascer de Sara. Passou, Abraão aí já tinha 86. Já tinha passado o quê? 11 anos que Deus tinha falado para ele: olha para as estrelas e conta. Irmão, já não imaginou contar estrela? Olha lá, tenta aí, vou chamar você de maluco. 1, 2, 3, 4, quando tiver o céu de junho aí, maravilhoso, esse céu está ficando lindo, a abóbada celeste está maravilhosa, e o friozinho está chegando, glória a Deus. Aí Deus vai lá, porque no Oriente Médio o céu é limpo, conta as estrelas, e Abraão: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 50, 1000. Peraí, eu já perdi a conta, deixa eu começar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Senhor, perdi a conta. Para, Abraão, não estou falando para você contar desse jeito não, meu filho. Você saber que assim vai ser a tua descendência. Incontável, muitos descendentes. Ele vai e faz o errado. Irmãos, 11 anos, aí nasce Ismael, não é o filho da promessa. Então não é esse aí. Ah, então é o Eliezer. Não é de Eliezer não. É de Sara. Mas ela é estéril. O problema não, eu que criei a madre, eu que abro a madre também. E depois, irmãos, faltando 1 ano, chegam 3 lá na tenda e começa a falar, e mulher ouvindo conversa. Aí o anjo fala para Abraão: ano que vem eu vou voltar aqui e Sara vai estar segurando, com 90 anos, o neném do colo e amamentando. Coisa espetacular.
É essa daí mesmo. Esse maracujazinho de gaveta. Vai amamentar. Aí Sara, risada de incredulidade. Tem risada de incredulidade. É o anjo falou: por que você está rindo? Não ri não. Rio, está duvidando. Pois ano que vem eu vou voltar aqui e você vai estar com Isaac no colo, amamentando. E foi o que aconteceu, irmãos. Dá para entender isso? Nós não precisamos santificar o nome de Deus para ele se tornar santo, porque ele é santo por completo, perfeito, planificado. Não oramos, meus irmãos, para santificar o nome de Deus, porque ele precisa. Oramos para que as nossas atitudes honrem o nome de Deus, separem o nome de Deus na terra. Para que você no trabalho as pessoas dizem assim: esse crente é chato. Mas não é chato não, porque a pessoa não gosta de crente. Luz com trevas não se mexe, não se junta. Para que as pessoas digam assim: esse crente eu não gosto dele, mas tem uma coisa diferente nele, ele honra o nome do seu Deus. Meus irmãos, note que nós não oramos primeiramente por nós mesmos, mas é para que o nome de Deus seja glorificado. Não oramos assim: Senhor, abençoa o carnê das Casas Bahia, Senhor, só falta 12 prestações. Igual eu uma vez comprei um liquidificador em 14 vezes, eu tinha que ir no Carrefour todo mês pagar esse negócio. Não tinha internet, né? Irmãos, Jesus nos ensina a começar pelo caminho certo, honrando o Senhor, para que o nome dele seja glorificado. Deus não precisa de ser santificado nesse sentido. Ele quer que nós o santifiquemos com a nossa vida, nós honrando o Senhor, nos separando do pecado. Veja, meus irmãos, aqui, o que Paulo nos diz? Que nós somos o quê? Embaixadores do reino de Deus. Eu costumo dizer que nós estávamos no mundo, né? Aí a gente vem para a igreja, se batiza, se converte, se batiza. Então a conversão, por exemplo, Jadier dos anjos, eu não sei nem se é isso, mas se eu estiver profetizando, recebe, irmão. Amém. Jadier dos anjos. Aí quando ele vem, não é só dos anjos não. Aí Deus converte ele, Jadier dos anjos de Jesus. Tá bom demais, né? O ladrão da cruz não precisou se batizar. Mas olha que Deus dá a graça e se batiza, como aconteceu. Aí agora é Jadier dos anjos de Jesus, da igreja batista permanecer, da igreja do Senhor. Aonde ele andar, ele vai representar Jesus e a igreja do Senhor. Aonde ele andar. Paulo diz, irmãos, que nós somos embaixadores aqui na terra, representantes. Diz lá aos Coríntios: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de quem? De Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação também. O que Cristo fez, nós vamos fazer também, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Verso 20: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Somos o quê? Embaixadores. Santificar o nome de Deus significa o quê? Honrar o nome de Deus aonde você andar. Irmão, não dá cheque sem fundo não, que você está desonrando o nome de Deus. E dá um nozinho no imposto de renda. Não faz isso não, que Deus está sendo desonrado por você onde você anda. E fazer coisas erradas no trabalho também não, e chegar atrasado, pior. As pessoas estão vendo Deus em você ou deixando de ver Deus em você. E, irmãos, diz aqui ainda no Antigo Testamento, quando, por exemplo, ali Ezequiel fala sobre o pecado do povo, obstinado contra Deus, e Deus leva o povo para o cativeiro.
que diz lá Ezequiel? Que o povo estava o quê? Desonrando, não estava santificando o nome de Deus, não estava honrando o nome do Todo-Poderoso. E ele diz aqui exatamente o seguinte: vê a minha palavra do Senhor, no capítulo 36, dizendo: Filho do homem, quando os da casa de Israel habitavam na sua terra, eles a contaminaram com os seus caminhos e as suas ações, como a imundícia de uma mulher em menstruação, tal era o seu caminho perante mim. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra, e por causa dos seus ídolos com que a contaminaram. Espalhei-os entre as nações, e foram derramados pelas terras, segundo os seus caminhos e segundo os seus feitos, eu os julguei. E chegando às nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois dele se dizia: são estes o povo do Senhor, porém tiveram de sair da terra dele, foram expulsos. As pessoas estavam o quê? Desonrando o nome do Senhor por causa de Israel, que desonrou o nome do Senhor. O nome de Deus, meus irmãos, significa o quê? O próprio Deus representado. Portanto, Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso aos seus discípulos que devemos orar, meus irmãos, para que não pequemos contra Ele, para que o honremos, para que o adoremos aonde andarmos, na repartição, no supermercado, em casa, em todos os lugares, no trato com o próximo, sermos honestos nas nossas finanças, sermos honestos nas nossas palavras, sermos cordiais com as outras pessoas, porque somos embaixadores do Senhor nesta terra, sal da terra e luz do mundo. Onde andarmos, nós temos que orar: Senhor, que o teu nome seja santificado em minha vida. Nós precisamos pedir, meus irmãos, para sermos corretos, íntegros, honestos. Nós temos que orar, meus irmãos, uma oração de entrega, para que Deus responda. E Ele fala que Ele vai nos responder. Certo isso aí. Jesus nos diz que nós seremos recompensados com a resposta. Você vai passar no teste, eu vou passar no teste, nós vamos passar no teste quando nós orarmos ao Senhor pedindo: seja santificado o teu nome, honra o teu nome com os meus compromissos, na minha palavra, nas minhas motivações, nos meus pensamentos, nos meus relacionamentos. Honra o teu nome na minha vida, que o teu nome seja santificado. Pois, meus irmãos, Jesus fala aqui em Mateus 6, 14 a 16, mostrando a santificação em prática do nome de Deus. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Pois nós vamos orar para acabar essa tosse aí, meu irmão. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Meus irmãos, hoje, se tem uma verdade que nós vimos nesse pequeno versículo, de grande entendimento, uma verdade aqui, meus irmãos, como cidadãos do reino de Deus, o que é que nós precisamos? Devemos ter em mente, quando orarmos ao Senhor, começar com Deus, para adorar a Deus. A agenda de oração do reino de Deus começa com Deus. Para quê? Que Deus seja honrado por nós, que Deus seja honrado nos nossos afazeres, palavras. Jesus nos ensina que o teu nome seja santificado nas nossas vidas. Portanto, meus irmãos, nós vamos nesta semana orar que sejamos dignos de honra nos nossos pensamentos, nas nossas motivações, no falar, nos relacionamentos com o próximo, no trabalho, enfim, tudo que formos fazer, onde estivermos, somos embaixadores do reino de Deus e precisamos pedir para que Deus nos ajude, que o seu nome seja santificado. Meus irmãos, para terminar, lá em Gênesis mostra, no capítulo 39, no exemplo de José, um exemplo de alguém que santificou o nome do Senhor. Diz aqui, aconteceu, 39:7 em diante, aconteceu depois destas coisas, que a mulher de seu senhor, mulher de Potifar, pôs os olhos em José. Ele disse: deita-te comigo.
Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe o que há em sua casa, pois tudo que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Esse é o exemplo, meus irmãos, de alguém que santifica o nome do Senhor. Teve a oportunidade de se deitar com a mulher do seu Senhor, de prazeres transitórios daquele momento, mas ele não o fez. Por quê? Porque ele honrou o seu Senhor Potifar, mas muito mais honrou o seu Deus, que estava ali vendo todas as coisas. Que Deus gere em nós temor no nosso coração, e que as nossas orações comecem com a pauta correta, não invertamos a pauta. Comece com: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome em minha vida. Vamos orar.